Salve, salve, primeiro ano, tudo bem com vocês? Galera, a gente agora vai falar sobre vírus, né? A gente estudou aí sistemática, né, taxonomia, a classificação dos seres vivos, e nós vamos agora dar início aqui, né, ao estudo dos seres vivos, né, cada passo a passo, né, as bactérias, os protozoários, os fungos. Mas para que a gente possa começar falando dos seres vivos, nós temos que falar primeiramente daqueles seres que não são considerados, né, vivos, certo? E na biologia nós estudamos exatamente aí os seres acelulares, aqueles que não são formados por células, né, e que são estudados na biologia, que no caso seriam os vírus, tá? Então, vírus, o estudo das microestruturas acelulares, tá bom? Vamos lá. Bom, o que são vírus, né? Os vírus são as menores entidades biológicas conhecidas, tá? A absoluta maioria deles não pode ser visualizada ao microscópio, né? Em média, os vírus medem entre 15 a 300 nanômetros, né? A unidade aqui de medida aqui dos vírus, né? Um dos maiores vírus conhecidos, que causa a varíola humana, tá? Tem cerca de 300 nanômetros, e um dos menores, causador da febre aftosa bovina, mede apenas 15 nanômetros. Tá? Os vírus, diferentemente de outros seres vivos, são acelulares, ou seja, não são formados por células, né? Nós sabemos que a teoria celular aí, proposta por Schleider e Chauvin, eles falaram que todos os seres vivos, né, são formados por células. Aqueles que são formados por uma única célula, né, no caso os seres unicelulares, como as bactérias, e os que são formados por várias células, que são os multicelulares ou pluricelulares, como as plantas e os animais. Tá? Mas existem aqui, no caso, os que não são formados por células. Portanto, segundo a teoria celular, não são considerados seres vivos. E nós temos aqui, né, os vírus. Tá? Aqui é mostrando o vírus da varíola, tá? E o vírus aqui da febre aftosa. Beleza? Bom, características gerais dos vírus. Primeiramente, você já viu que eles são acelulares, né? Eles não são formados por células, ok? São constituídos por ácidos nucleicos e proteínas, né? Eles apresentam aqui, então, DNA ou RNA, tá? Não vou dizer que ele tem os dois, não. Eles têm ou DNA ou RNA. E proteínas, tá? Apresentam um cristal, que seria, no caso, o capsídeo viral, tá? Que envolve aí a molécula de DNA ou de RNA. E ainda alguns apresentam um envelope viral, que é uma estrutura aí que protege o capsídeo viral. Ou seja, uma estrutura externa ao cristal do vírus. São parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque os vírus, ao parasitar uma célula, eles vão realizar a sua única função vital, que seria a reprodução. Então, eles são obrigados a parasitar a célula para poder reproduzir. É isso, Gleison? É exatamente isso. Tá? Reproduzem-se dentro das células, né? E os vírus, pessoal, eles são mutantes, né? Eles sofrem mutações, onde o vírus da gripe, por exemplo, que você teve no mês passado, não é o mesmo vírus que você agora pegou, por exemplo, né? Você pegou agora um vírus de gripe, né? Que não é o mesmo vírus aí que você, não é a mesma gripe que você teve aí no mês passado, porque esse vírus ele acabou sofrendo uma mutação, tá certo? Eles mutam aí, né? Aqui é mostrando o capsídeo viral, o cristal do vírus, o material genético que está guardado aqui dentro do cristal do capsídeo, e nesse vírus aqui a gente tem o envelope viral, ó, que está aqui ao redor, né, protegendo aqui o capsídeo, protegendo aqui o cristal dos vírus, ok? Nós temos várias formas virais, né? Por exemplo, o vírus do HIV, né, ele apresenta essa forma aqui, o vírus da hepatite B, o vírus do ebola, por exemplo. Observem que os que têm cristais, né, alguns cristais eles apresentam formas diferenciadas, né? O bacteriófago, por exemplo, lembra um foguete, né? O vírus da herpes simples, ó,
todo cheio aqui de, né, projeções aqui pontudas, né? O vírus da raiva, o adenovírus, tá certo? Eles apresentam aqui diversas formas aqui, os seus cristais não são iguais, ok? E alguns não apresentam esse cristal, né? Bom, vamos ver aqui um primeiro videozinho logo. O coronavírus leva esse nome por ter o formato parecido com o de uma coroa, e é justamente essa estrutura externa que os pesquisadores da Universidade do Texas e dos Institutos Nacionais de Saúde de Maryland decifraram. Na parte de fora do vírus fica uma camada de proteína que adere às células humanas e abre as portas para que o vírus comece a infecção. Como eu sei que essa proteína é quem gruda na célula, se eu fizer um anticorpo sintético e ele neutralizar ela, o vírus não tem como grudar na célula. Então é como uma bolinha de tênis. E um velcro, eu jogo, ela bate e cai. Ela bate e cai. Por quê? Porque esse velcro ele está com um plástico em cima que seria esses anticorpos. Entender esse mecanismo é mais importante que conhecer o código genético do vírus, quando o assunto é o desenvolvimento de uma vacina ou de medicamentos para combater a doença. Pesquisadores tailandeses constataram que uma droga usada no tratamento da AIDS pode ser eficaz no combate ao coronavírus. Conhecendo a estrutura, eu posso já ir sabendo quais as drogas que já estão licenciadas comercialmente, que não causam efeito maléfico a pessoa nenhuma, e que possa ser específico para essa estrutura. Eu consigo agilizar as pesquisas. A partir dessa descoberta, será possível desenvolver métodos de diagnósticos mais rápidos e precisos de pessoas infectadas. Com isso, o resultado pode sair em até 15 minutos, bem menos do que o teste realizado hoje, que leva mais de 24 horas. Cientistas do mundo todo correm contra o tempo para criar uma vacina. As fases mais complicadas já foram concluídas. Os próximos passos são o desenvolvimento de fórmulas sintéticas que devem ser testadas em camundongos, macacos e, por fim, humanos. A expectativa é que isso ocorra em alguns meses. Legal, né, pessoal? Falando aí dessa pandemia que nós estamos vivendo agora, né, sobre o coronavírus. E aí vocês viram aí, né, um pouquinho aí sobre como é que tá aí o corre-corre para tentar achar aí uma vacina, né, para essa doença, né? Bom, a estrutura do vírus bacteriófago. Gleios, por que o vírus bacteriófago? Porque esse vírus, ele é muito fácil da gente estudar, né, a sua estrutura, tá? E também a sua reprodução na célula. Então a gente utiliza aqui, geralmente, o vírus bacteriófago para poder explicar de uma forma geral as partes do vírus, a sua estrutura, mas lembrando que também serve para outros vírus, tá bom? Então, ó, o que é que ele apresenta? Ele apresenta aqui o capsídeo viral, é formado por material genético, como eu já citei, DNA ou RNA, tá? E proteínas. Então tá aqui o capsídeo, ó, o cristal, e aqui dentro eu tenho exatamente o ácido nucleico DNA. Olha só, né? Apresenta aqui na acoplagem do capsídeo com a cauda, que é essa estrutura aqui que nós chamamos, essa acoplagem é feita aqui pelo pescoço, né? Então, alguns vírus apresentam essa estrutura aí, denominada pescoço, né? Que vai encaixar aí o capsídeo na cauda, né? A gente chama aqui bainha contrátil da cauda, tá certo? E na região aqui final dessa cauda surgem aqui fibras de proteína, né? Essas fibras aqui, elas servem para fazer com que o vírus ele pouse, né, em cima da membrana plasmática da célula hospedeira ou da parede celular da célula hospedeira. E abaixo aqui, né, na região da cauda, entre as fibras, surge aqui peças de fixação que irão, no caso, furar a membrana plasmática ou a parede celular, certo? Para que ele possa injetar o seu material genético na célula hospedeira, tá? Então, assim, alguns vírus apresentam um envelope viral que é formado por partes da membrana plasmática da célula que se originaram, ou seja, quando ele se reproduzir dentro da célula, eles vão sair de dentro da célula, estourando a célula e levando em seu capsídeo um pedaço da membrana plasmática da célula hospedeira,
que morreu no caso. Então esse pedaço aqui vai formar a proteção do capsídeo. Esse pedaço de membrana plasmática vai formar a proteção do capsídeo do vírus. Beleza? As fibras de fixação projetadas pela cauda, né, são utilizadas para prender nas células em que eles parasitam. Olha só, aqui é o vírus em cima de uma bactéria, né, bacteriófago, vírus que vai parasitar somente bactérias. Então ele, né, arreganha lá suas perninhas, pousa em cima da célula hospedeira e vai começar aqui o seu trabalho de furar a célula para liberar o seu material genético. Tá? Genoma viral. Né? O ácido nucleico do vírus, né, localiza-se os genes, né, que são as informações codificadas necessárias para se produzir novas partículas virais. O conjunto desses genes é chamado de genoma viral, ou seja, os genes do vírus que estavam lá no seu material genético, quando forem depositados na célula hospedeira, nós temos aí o chamado genoma viral. Tá? Quando maduros, os vírus apresentam um corpo, né, chamado de virion. Então é muito comum você encontrar essa palavra virion. No caso é o vírus, é o corpo do vírus quando ele está aí maduro, né? Tá? Aqui é mostrando, né, o envelope viral, o cristal proteico, tá? O capsídeo e o material genético aqui dentro do capsídeo. Tá ok? Bom, vamos lá. Vírus de DNA, tá? Recentemente descobriu-se que alguns vírus de DNA, entre eles o citomegalovírus, né, e o vírus da hepatite B, podem iniciar a fabricação de moléculas de RNA enquanto ainda estão se formando na célula hospedeira. Peraí, Gleison, então quer dizer que o vírus de DNA ele pode sintetizar o RNA ainda? Existem alguns vírus, né? Esses são alguns vírus de DNA, tá bom? Sendo assim, a partícula viral contém os dois tipos de ácido nucleico, certo? Apesar disso, eles continuam a ser, né, considerados vírus de DNA, né? Pois esse é o ácido nucleico básico de seu genoma, né? O ácido nucleico principal do seu genoma, que poderá sintetizar o RNA, mas ele é vírus de DNA, tá certo? Nós conhecemos alguns vírus de DNA como adenovírus, tá certo? Aqui é mostrando um vírus aqui de DNA, ó, material genético guardado dentro do capsídeo, que está protegido pelo envelope viral, tá bom? Bom, vírus de RNA, né? O ácido nucleico RNA, tá? Os vírus de RNA de cadeia simples costumam ser classificados em 3 tipos básicos, ou seja, nós temos aqui 3 tipos de vírus de RNA. Tá? Nós temos aqui vírus de cadeia negativa, RNA negativo, vírus de cadeia positiva, RNA positivo, e ainda nós temos os retrovírus. Tá? Então, assim, o que é um vírus de cadeia negativa? Né? Eles produzem moléculas de RNA mensageiro com sequência de bases complementar à do RNA genômico. Tá? Exemplos, os rantavírus, que causam a febre hemorrágica, e os vírus da gripe. Olha isso, o vírus da gripe é um tipo de vírus de RNA de cadeia negativa, né? Olha só, tá? Já os vírus de cadeia positiva, né, de RNA positivo, eles produzem aqui produzem moléculas de RNA mensageiro com sequências de bases idênticas, tá? A do RNA genômico, tá? Exemplos, né? O vírus da rubéola, né, e alguns vírus de gripe. Note que eu tenho vírus de gripe, tá, de cadeia positiva, né, e vírus de gripe de cadeia negativa, tá? Só um minutinho aqui. Pronto, só carregando aqui o notebook. Beleza, tá? Então nós temos aqui os dois tipos aqui de vírus aqui de gripe, né? Eu posso ter vírus de gripe de RNA negativo e vírus de gripe de RNA positivo. E os retrovírus, né, contêm uma cadeia simples de RNA genômico associada à enzima transcriptase reversa, importantíssima aqui para esses vírus aqui. Né? O que é que essa enzima vai fazer? Ela vai catalisar, né, a síntese de uma cadeia simples do DNA, cuja sequência de bases é complementar à do RNA viral. Então ele vai aqui produzir
certo? Uma cadeia simples de DNA, né, do seu RNA. Então, quer dizer, um processo aqui importantíssimo para esse tipo aqui de vírus, né, no caso aqui para os retrovírus. E aqui eu estou mostrando aqui para vocês o vírus de RNA, ó, a fita simples, né? Algumas partes do vírus aqui, como por exemplo aqui o envelope viral, né, o capsídeo, o cristal do vírus, tá bom? Aqui a enzima integrase, né, a enzima protease e a enzima transcriptase reversa, que vai realizar exatamente aqui essa função aqui do retrovírus, beleza? Reprodução do vírus bacteriófago e de outros vírus, tá? Vamos lá. Os bacteriófagos podem ser vírus de DNA ou de RNA, tá? Que infectam somente organismos procariotos, ou seja, somente bactérias. São formados apenas pelo núcleo capsídeo, né, não existindo formas envelopadas. Tá? Os mais estudados são os que infectam a bactéria intestinal Escherichia coli, conhecida como Fagus T. Tá? Estes são constituídos por uma cápsula proteica bastante complexa que apresenta uma região denominada cabeça, né, com formato poligonal, envolvendo uma molécula de DNA, e uma região denominada cauda, né, com formato cilíndrico, contendo em sua extremidade livre fibras proteicas. Ou seja, foi aquele exemplo que nós mostramos agora há pouco aqui do vírus bacteriófago. Lembra que ele tinha o cristal, a cauda e as fibrazinhas, né, para se fixar? Bom, tá aqui ele, certo? Esse aqui no caso é um vírus de RNA, ó. Note que ele tem aqui a fita simples, né, guardadinho aqui no seu cristal, a cauda, que foi citada aqui, e as fibras que vão servir para que ele possa fixar-se nas paredes celulares das bactérias, tá? Porque a gente não pode esquecer que a bactéria, que é uma célula procariótica, né, ela apresenta lá uma película externa à membrana plasmática, que no caso é uma parede celular. Então quer dizer que o vírus ele vai furar a parede celular, vai atravessar a parede celular e a membrana plasmática da bactéria para poder liberar o seu material genético. É isso, Deus? É exatamente isso que ele vai fazer, tá? A reprodução ou replicação dos bacteriófagos, assim como os demais vírus, ocorre somente no interior de uma célula hospedeira. Ou seja, o vírus só pode se reproduzir, pessoal, dentro da célula. Ele não vai se reproduzir fora da célula nunca, tá? A reprodução dele, eles são parasitas intracelulares. Não esqueçam dessa característica aí, tá bom? Bom, existem basicamente 2 tipos de ciclos reprodutivos, tá? Se liga aí, hein? Ciclo lítico e ciclo lisogênico. No ciclo lítico, geralmente ocorre a morte da célula hospedeira. Já no ciclo lisogênico, a célula hospedeira continua vivendo com o material genético do vírus, né, circulando em seu material genético lá, totalmente misturado. Né? Esses 2 ciclos iniciam com o fago T aderindo à superfície de uma bactéria através das fibras proteicas da cauda. Esta contrai-se impelindo a parte central tubular para dentro da célula, né? A semelhança de uma microseringa. Então ele vai pousar lá, né? E vai, né, afundar lá a sua cauda, fazendo com que a estrutura fure a parede celular e a membrana plasmática da célula hospedeira, né? O DNA do vírus é, então, injetado fora da célula, né, a cápsula proteica vazia. A partir desse momento, começa a diferenciação entre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então, presta bem atenção aqui. Tá todo mundo observando aqui? Dá para ver? Ó, o vírus pousou aqui na superfície da célula hospedeira. Note que eu tenho aqui uma bactéria em forma de bastonete, tá? O bacteriófago, então, injeta o DNA na bactéria. Ele entrou aqui. Eu tenho aqui o chamado cromossomo bacteriano, né? E aí o material genético, ele entrou aqui na bactéria. Ok? Já iniciando aqui o ciclo lítico, que eu tenho esse aqui, né? E esse aqui o ciclo lisogênico. Vamos falar primeiro do ciclo lítico. O DNA viral entrou aqui na célula hospedeira. E esse DNA, ele produziu vários vírus dentro da célula hospedeira. Note só aqui, ó, o DNA vai se duplicar, né? A produção de proteínas virais que, reunidas ao DNA, constituem novos bacteriófagos. Então eu tenho aqui vários vírus aqui sendo formados
E aí esses vírus eles vão sair, né, da bactéria, da célula hospedeira, e vão acabar rompendo, estourando a célula hospedeira. Tchau, bactéria, ela morreu. E aí, ó, a bactéria se rompe, exatamente a lise, tá? E liberando novos vírus. Então, esses vírus vão ir atrás de parasitar novas bactérias. No ciclo lisogênico é diferente, tá? Foi o que aconteceu, né? O material genético entrou na célula hospedeira, tá? E o seu DNA se aderiu ao DNA bacteriano, certo? Nessa adesão, nós vamos chamar de profago, quando o material genético do vírus ele acaba se aderindo ao material genético da bactéria. Eu vou chamar aí, portanto, de profago, certo? O DNA do bacteriófago liga-se ao cromossomo bacteriano, formando exatamente esse profago. Daí, né, a bactéria se reproduz, copiando o profago e transmitindo às descendentes. Ou seja, quando a bactéria for realizar a sua divisão binária, né, sua mitose, né, a célula mãe se divide em duas células filhas idênticas, o material genético do vírus vai para as células filhas também, tá certo? Às vezes um profago se solta do cromossomo bacteriano, iniciando um novo ciclo lítico. Ele pode ainda matar a célula hospedeira. Deu para entender? Vamos ver aqui um vídeo, né, aqui sobre olha aí quem entrou no nosso organismo, um vírus. Liberou aqui o seu cristal proteico, né? O cristal proteico liberou agora aqui o seu genoma viral, ó, né? O seu material genético. Cara, show, viu? Essas animações aí. Bom, no ciclo lítico, tá? Eu mostrei para vocês ali, né, rapidamente, o ciclo lítico lisogênico. Vamos agora falar individualmente de cada um deles. Pessoal, o ciclo lítico, né, o vírus invade a bactéria, onde as funções normais destas são interrompidas, na presença do ácido nucleico do vírus, DNA ou RNA. Ou seja, quando o vírus injeta o seu material genético, esse material genético viral, ele vai interromper todas as atividades bacterianas. Ele entra, cheguei, agora sou eu que mando aqui. Então ele vai praticamente modificar aí todo o metabolismo bacteriano, certo? Esse, ao mesmo tempo em que é replicado, comanda a síntese de proteínas que comporão o capsídeo, né? Os capsídeos organizam-se e envolvem as moléculas de ácido nucleico. São produzidos, então, novos vírus. Ou seja, né, o vírus ele libera o material genético aqui, né? O bacteriófago é injetado para iniciar o ciclo lítico, certo? Novos vírus aqui, ó, são produzidos, né? Novos cristais dentro da bactéria são produzidos que irão originar vírus que vão romper aqui, ó, a lise, no caso, né? Vão quebrar, vão romper a célula hospedeira aqui. E aí eles vão atrás de parasitar novas células, né? Novas bactérias, ok? Ocorre a lise, ou seja, a célula infectada rompe-se, né? E os novos bacteriófagos são liberados. Sintomas causados por um vírus que se reproduz através dessa maneira em um organismo multicelular aparecem imediatamente, tá? Neste ciclo, os vírus utilizam o equipamento bioquímico, né? Ribossomo. Nós sabemos que os ribossomos são organelas que produzem proteínas, né? Da célula para fabricar a sua proteína, que seria o capsídeo. Tá? Então, olha só, né? O capsídeo aqui do vírus, tá certo? Aqui é o vírus liberando o seu material, o seu genoma, né? O seu material genético aqui para se aderir ao genoma bacteriano.
tá? Bom, no ciclo lisogênico, tá, o vírus invade a bactéria ou a célula hospedeira, né, onde o DNA viral incorpora-se ao DNA da célula infectada. Isso é, o DNA viral torna-se parte do DNA da célula infectada, tá? Uma vez infectada, a célula continua suas operações normais, como reprodução e ciclo celular. Durante o processo de divisão celular, o material genético da célula, juntamente com o material genético do vírus que foi incorporado, sofrem duplicação e, em seguida, são divididos equitativamente entre suas células filhas. Tá certo? Assim, uma vez infectada, uma célula começará a transmitir o vírus. Sempre que passar por mitose, a todas as outras células estarão infectadas também. Sintomas causados por um vírus que se reproduz através dessa maneira em um organismo multicelular podem demorar a aparecer, tá certo? Pois, né, o material genético dele está sendo incorporado aí nos materiais genéticos das células do corpo. Tá? Doenças causadas por vírus lisogênico tendem a ser incuráveis. Tá? Alguns exemplos aqui, por exemplo, a AIDS e, né, a herpes. Tá? Sabemos que a AIDS aí, é uma doença viral que até hoje ela não tem uma cura, né? Apenas coquetéis que vão retardando aí, né, o desempenho do vírus. Ou seja, as pessoas que têm AIDS, essas pessoas elas têm aí o ciclo lisogênico está sendo aí, elas carregam, né, o genoma viral, né, em suas células aí, nas células do seu corpo, tá certo? E o vírus da herpes também, tá certo? A herpes é aquela, no caso a herpes labial, né, que as pessoas podem ter herpes labial ou herpes genital, tá certo? A herpes labial, inclusive, ela volta a aparecer aqui os sintomas quando a pessoa está com alguma imunidade baixa no corpo, né? Então aparece aquela feridinha assim, no caso, no canto da boca. Aqui é mostrando aqui o vírus da herpes, ó. Beleza? Bom, e vamos ver aqui um videozinho ainda sobre o HIV, tá? Olha só. O que é que vai acontecer? Contaminação do HIV. Células CD4, que são as células de defesa 4, elas serão contaminadas por esse vírus, serão parasitadas. Elas apresentam estruturas aqui, ó, em sua membrana plasmática, que irão permitir a adesão, a conexão do vírus. O genoma viral está sendo aí passado para a célula hospedeira. Show, né? Pessoal, então vamos ficar por aqui, tá? Valeu, um abraço a todos.